Agora, qual é a diferença entre pronúncia e sotaque? Pronúncia são os padrões dos sons de uma língua. E sotaque? Os sotaques são os sons da pronúncia daquela língua de acordo com a região, de acordo com a região, por exemplo, em que a pessoa nasceu e cresceu, ela tem um determinado sotaque, ou dependendo também se a pessoa está falando uma segunda língua, né, como uma língua estrangeira, ela vai ter o sotaque, que é uma interferência na pronúncia, nos sons daquela língua. A gente sabe no Brasil, por exemplo, que a gente tem uma infinidade de sotaques diferentes, por exemplo, o carioca, o sotaque do mineiro, o sotaque do paulista, do gaúcho, e isso acontece também no inglês. Dependendo da região que a pessoa, do país também, porque existem vários países que falam inglês como o idioma oficial. Então, inclusive a Índia, né? Na Índia, o inglês também é um idioma oficial. Então, a influência daquela região onde a pessoa nasceu e cresceu vai impactar ali um pouco, né, na pronúncia daquela pessoa. Só que o sotaque, ele não deve prejudicar a pronúncia a ponto de que uma outra pessoa não consiga entender o que está sendo dito. Pelo menos não deveria, né? E nós, como falantes de inglês como segunda língua, a gente precisa se preocupar exatamente com isso. A gente é falante de inglês como segunda língua, nós não somos falantes nativos, isso significa que normalmente a gente vai ter um sotaque quando a gente fala inglês, mas esse sotaque, ele não pode prejudicar e fazer com que a outra pessoa não consiga entender o que a gente está falando, né? Então, a gente precisa suavizar esse sotaque a ponto da pessoa conseguir entender o que a gente está falando sem problema algum.